Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou José Brusley. Eu sou Rodrigo Zangrande e nós somos do Fora das Linhas. E antes de qualquer outra coisa, a gente sabe que tá um pouco atrasado no que vai falar, mas eu acho que é uma das coisas mais impactantes da temporada, né? LeBron James em Filadélfia. Foi uma decisão que ele anunciou basicamente no próprio Twitter, né? Saiu um tweet do Shams antes, mas o LeBron falou sobre ele mesmo. Aparentemente a decisão foi baseada única e exclusivamente em onde ele acha que ele tem a melhor chance de ganhar um título. E, assim, eu não sei se seria a minha escolha se eu fosse ele, mas Filadélfia com certeza é um lugar que agora é um super time, né, Rodrigo? Dá pra dar esse rótulo? Cara, é porque pra mim, Filadélfia ganha mais pontos de interrogação do que afirmativas. E isso é muito esquisito de falar quando se trata de um time com LeBron James. Porque a gente pensa no Starting Five, né, do Philadelphia, nos 5 titulares, é Tyrese Maxey, é o Jaylen Brown, é o LeBron, VJ Edcomb, VJ Edcomb e o Joel Embiid, quando tiver saudável. quando estiver saudável. E, tipo assim, é um time que, óbvio, muito talento. Mas é muito talento. Não tem um cara que é aquele faz tudo que normalmente os times campeões têm. Alguém vai ter que se sacrificar. Eu acho que vai ser o VJ, o que não tem o menor problema. Mas me dá um pouco de dúvidas. Eu tô animado pra caralho pra ver a primeiro jogo deles, né? O começo de temporada. Estou curioso, estou com alguns questionamentos, mas eu acho que de modo geral é muito interessante isso acontecer. LeBron ir pra Filadélfia. Ele quase foi, acho que pro. Eu não lembro agora direito se foi pro Heat ou pro Warriors, mas no final das contas a palavra do rei é essa, Filadélfia. Os jogos com ele e Embiid vão ser divertidíssimos. Os 13, né? Eu acho que eles ganham muitas dúvidas no sentido de como vai encaixar. E assim, é um time que tem um alto risco e uma alta recompensa. Sim. É possível que só não tenha bola o suficiente pra esses 5 caras, alguém sacrifique muito e não dê certo. Vai faltar defesa, talvez, vai faltar alguém pra fazer as pequenas coisas. Mas, na verdade, se der certo, é um time pra brigar por títulos sem nenhuma dúvida. Simplesmente tem muito talento. A gente, tipo, esses 5 aí já seria uma loucura de talento, mas ainda tem o Anthony Simons, ainda tem o Dean Wade vindo do banco, que é um desses caras que pode defender um pouco, ajudar. Eu tô só muito curioso pra ver esse time do Philadelphia jogando. Acho que eu acredito neles menos do que a maioria das pessoas, mas eu e você já conversamos, né, Rodrigo? A gente tá meio alinhado na nossa crença que eles não vão ser, talvez, lá tudo isso, essa coisa esmagadora que vai encaixar no primeiro dia e dar certo. E ainda tem o KCP, que aí esse é o maluco que eu falo que é um pedreiro, que faz de tudo e um pouco. Mas ele é Se ele reserva. acertar arremesso, É, aí já era alguma coisa boa pra Philadelphia. cara, é um time que é o que você falou. O teto deles é alto pra cacete. Tipo assim, o potencial de ser o melhor time da NBA existe. Tipo, dessa temporada, né? Existe. Mas não é um teto muito fácil de chegar. Mas é um ótimo time. Mas isso não é o Agora, episódio de Rodrigo, hoje. exatamente. A gente já falou aqui da notícia de hoje, a gente tava até atrasado na notícia de hoje, mas a gente vai começar pela primeira vez no Fora das Linhas um episódio falando sobre história da NBA. Nada atual, não é sobre a NBA em 2026, a gente vai falar de história. E aí, Rodrigo, queria que você explicasse pra galera qual é a ideia do episódio. Então, como o José falou, a gente vai fazer mais um pouco uma discussão e a gente vai falar das décadas da NBA, assim, de uma forma um pouco aprofundada, mas nem tanto. Então não esperem eu trazer um jogador mega específico ou uma estatística muito diferente. Não, a gente vai fazer uma discussão aqui como entusiastas e jornalistas, estudantes de jornalismo, sobre as décadas da NBA para chegar num consenso de qual é a melhor década ou quais são as melhores décadas, as mais impactantes. Quando eu digo melhores, As não mais divertidas também, né? melhor não quer dizer, ai, a década que tinha os melhores jogadores, porque isso também é muito subjetivo e a graça da discussão é essa. Mas, tipo, trazer a parte da década em questão de internacionalização, de marcos culturais, esportivos, claro. A gente vai dar um pouquinho dessa discussão aqui e no final a gente vai tentar chegar num consenso, eu e o José. E aqui, já começando explicando um pouco do critério que a gente usou, porque pra vocês fãs do George Mikan, os anos 40 e 50 não vão entrar. A gente decidiu que não só é um pouco removido demais do basquete, como os anos 40 são completamente segregados, os anos 50 tem um pouco ainda de segregação na NBA, então
era uma realidade muito diferente, o basquete era basicamente do esporte, tinha muita regra diferente, a quantidade de talento que podia estar na liga é menor, então Menos ninguém liga pra times. basquete segregado, né? Pelo amor de Deus. E também tava brincando com o José. A gente fala um pouco ainda de alguns jogadores dessa década de 50. O Bob Petty, mas que ele chegou a jogar também uma parte em 60, Bob Cousy, etc. Mas existe uma NBA depois do Bill Russell, né? É Bill Russell pra cá. É, exato. Então não tem. Não, não só Bill Russell, né? A dinastia do Celtics é o marco zero É, da NBA, não tem pra onde correr. exato. Assim, entendemos a grande história que tinha antes, de começo, legal, pá, mas pra essa discussão aqui não vai entrar, porque acho que nenhum de vocês vai falar, ai, a década de 50 foi a melhor década da NBA, né, mano? Não vai É, ter, eu não vai acho que ter. ninguém liga tanto assim pro Bob Pettit, apesar de que ele pegava muito rebote. Não, sério, eu tava jogando aquele joguinho Era Ball, que é tipo o 7x0 pra galera que gosta de futebol aí, aquele jogo de montar um time histórico da Copa do Mundo, só que da NBA, né? Cara, tem uns malucos dos anos 50 que tem as médias de 30, 11 e 2 assistências com 9 turnovers. Umas coisas absurdas que você nunca vai ver na sua vida, tá ligado? Cada coisa bizarra. E aí você vai ver, esses caras são todos, tipo, a eficiência de 40%, ninguém acertava nada. Tem essas coisas, porque é o início do esporte, né? Então, as pessoas ainda não estavam começando. E, enfim, vamos começar Agora, de onde a gente tem que começar, Rodrigo, né, eu tenho José? uma proposta. Proponha, proponha. Se a gente for fazendo isso por processo de eliminação, um de nós propõe uma década pra ser eliminada, a gente discute um pouco, vê se é o caso de eliminar mesmo, e aí a gente tira ela da frente. Perfeito, então já posso começar? Pelo amor de Deus. Eu quero eliminar de 70. E aí eu assino embaixo. Você quer explicar um pouquinho de por que 70 é tão claramente a pior década Cara, que a gente tá trabalhando, pelo menos? 70 foi um ano que teve uma baixa nas cotas televisivas, a NBA já não chamava tanta atenção. Teve todo um processo de fusão com a ABA, que era uma outra liga de basquete. Então, a American Basketball Association se juntou com a NBA e foi um processo um pouco esquisito. Tinha muitos bons jogadores na ABA, o Julius Erving, o Dr. J veio da ABA, O George mas Gervin. George Gervin, 4 times entraram nesse processo de junção: o Nets, o Nuggets, o Pacers e o Spurs. Mas foi uma década que teve muito problema, de fato, com questão financeira, talento, assim, a gente não bate logo de Não, é cara que com o talento da no época. início Tem da o década o talento é dividido, né? Pelas duas é, ligas. Então, por mais que você tivesse o Kareem, que era provavelmente o melhor jogador de basquete do mundo, provavelmente não. E nos anos 70, o Kareem Abdul-Jabbar era o melhor jogador de basquete do mundo. Mas sim. talvez o segundo melhor fosse o Julius Erving. E ele não tava jogando na NBA. Então, a NBA realmente tinha menos interesse. E enfim, tinha muita questão. Aí você vê os times que foram campeões. Você pensa no Seattle Supersonics, vem alguém na sua cabeça, assim, você, ouvinte, que conhece, assim, LeBron James e Kevin Durant, etc. Você não sabe um maluco do Seattle Supersonics. O grande nome é Jakob Sigma, né? Eu acho que é o nome dele. Era Nossa, esse. Rodrigo, eu vou te falar que eu também não sei. Desse time aí eu não sei. Então, eu acho que era o Jakob Sigma. Foi campeão, acho que ele foi o Finals MVP, se eu não tô enganado. Mas enfim, é uma década um pouco desconhecida pro fã médio da NBA. E por mais que Ah, e teve também, o Karim, essa década tem uma questão de. O Kareem é claramente o melhor jogador do mundo e ele é uma personalidade muito difícil. O Kareem Abdul-Jabbar é um cara que não gosta da mídia, no geral. sim. Então, a própria mídia não consegue marketizar o melhor jogador da liga, não tem uma cara da liga concreta. Tem também, pelas questões financeiras que a NBA passou, isso é uma questão bem louca, na verdade, mas muitos jogadores nos anos 70 tinham problemas com drogas. Os caras jogavam na NBA e ao mesmo tempo usavam cocaína frequentemente nos quartos de hotel. Então, tipo, realmente foi o momento mais fraco da NBA. E isso é uma coisa sabida, uma coisa quase consenso. E as finais passaram em VT. Não tinha transmissão ao vivo das finais. Era esse o nível de desinteresse. Cara, e assim, o começo da década tinha uma boa quantidade de talentos, né? Mas pro final também foi aparecendo mais talento. Mas, de modo geral, é uma década muito esquecível. É uma década muito. Enfim, não precisa passar, né? Vendo aqui, Sigma era o pivô do Seattle, mas ele não foi o Finals MVP. Mas, enfim, Assim, antes da gente ser dos anos 70, eu posso dar só dois gritos aí, dois salves? pode. Um abraço pro New York Knicks dos anos 70, que era um time muito da hora. E talvez por causa desse time, o Julius Randle. Não, Julius Randle.
Jalen Brunson, perdão, não sei porque eu falei de Julius Randle. O Jalen Brunson não pode ser considerado o melhor Knick de todos os tempos. Esse time tem 2 títulos. O Willis Reed era um jogadoraço, depois procurem sobre a performance dele na final. O Clyde Walt Frazier, É, o Walt jogadoraço, grande personalidade, até hoje na mitologia da cidade de Nova York. E um abraço pro Portland Trail Blazers de 77, que tinha o Bill Walton, um dos pivôs mais incríveis da história, grande defensor de garrafão, o primeiro pivô passador, o que o Jokic faz ele fez antes, só que o amigão aí, que eu esqueci o nome, machuca o joelho muito Bill feio. Walton. Obrigado, o Bill Walton machuca o joelho muito feio e nunca consegue voltar pro nível de MVP, mas ele foi um dos melhores jogadores do mundo nesse único ano aí de 77. Trazendo aqui rapidinho, só pra parte do Bill Walton, college, etc. O Bill Walton foi um dos melhores jogadores do college na história da NCAA. Ele é. Sim, se eu falar aqui que ele e o Karim são dois dos maiores pivôs da história da NCAA, eu não vou estar errado, porque ele de fato foi mega. Ele foi, tipo assim, acho que ele foi Naismith 2 vezes, uma vez, sei lá. Ele era um grande nome. E aí, enfim. Mas é isso, é o começo da década muito legal, até, sei lá, 72, 73, que tem o Knicks que vai pra final 3 vezes, ganha 2 e perde uma, né? Perde, inclusive, pro Lakers do Will Chamberlain, 72. E Outro aí, time histórico muito maneiro. Se eu não me engano, a maior sequência de vitórias da história da liga. aí já é uma informação Eu que eu não acho que sei. eles fizeram 33 vitórias seguidas, pra começar a temporada, se eu não me engano. Caraca. E aí no final tem o começo do, assim, em 79 e 80, né? Entra aí o Lakers do Magic Johnson, e aí isso já é outro assunto. Mas o Outro finalzinho da assunto. década de 70 começa a ter de novo essa entrada de talentos e a liga daí em diante tem um boom. Mas eu quero eliminar 70. Eu concordo, e assim, eu acho que 70 é claramente a primeira que tem que ser eliminada, não tem muita discussão, quem entende da história da liga vai concordar. Agora, eu já acho mais difícil eliminar a próxima, então eu vou aqui na coisa técnica. Eu acho que a gente precisa eliminar os anos 2020 aí, porque estão só 7 temporadas, ainda falta muita coisa. Por mais que a paridade absoluta, loucura, não tem campeão repetido. É muito da hora, os talentos são absurdos, os times até agora, muitos times incríveis, com jogadoraços. Tem título do LeBron, tem título do Curry, tem título do Jokic, tem título do Giannis. Só jogador geracional, mas 7 anos contra 10 de todas as outras. Eu acho que é fácil de eliminar. Eu concordo. Talvez daqui 4 anos, quando a gente fizer esse vídeo em 2030, aí eu não sei se eu eliminaria, mas aí Provavelmente não. são 7 anos e o começo de 2020, né, da década de 20, é muito esquisito com a bolha. Tem isso ainda. Tem o começo esquisito da bolha, assim, zero culpa da NBA na época, né? Zero culpa. Que nem tem vários seasons que tem o lockout, etc. Que, querendo ou não, tira um pouco do peso da temporada. A bolha é uma situação muito esquisita e por fatores externos, né? Covid. Mas é uma década que ainda não se terminou, que não tem um campeão repetido até agora. Os MVPs, a maioria é fora dos Estados Unidos, não são. Acho que a grande A maioria. maioria, acho Se que não todos, não? todos. Se não Não, todos. todos, porque o Yannis ganha em 19 e 20, aí em 21, 20, 20 e 21 é Jokic, 21, 22 Jokic de novo, 22, 23 Embiid, 23, 24 Jokic de novo, e os últimos dois foram Shea. É isso mesmo, não teve É, nenhum MVP dos Estados Unidos. não tem nenhum MVP dos Estados Unidos, e isso vem de um contexto que depois a gente vai abordar em outra década. Mas é esse processo Claro. de internacionalização que a NBA teve e deu esse fruto atual. Eu eliminaria 2020, eu concordo com isso, porque tem menos tempo, faltam 3, 4 anos ainda pra década, mas é uma década muito legal de se assistir, e é a que todo mundo tá vendo. Então, a gente tá vendo o final do reinado, né, do LeBron, do Curry, KD, que são jogadores históricos. É uma década meio de transição, se eu puder falar Não, isso. eu acho que quando a gente terminar isso aqui, essa década talvez seja mais legal, porque é uma verdade indiscutível que o esporte evolui. O basquete de hoje é o mais evoluído que a gente já viu na história. É, Por mais que não seja mais legal, a gente pode discutir isso à vontade, mas o nível dos jogadores, o jogador médio da NBA é melhor do que ele era antigamente. Então, realmente, a gente tá com uma quantidade de talento na liga absurda. O mundo inteiro joga basquete hoje, você tem jogadores incríveis em todo lugar, vindo de todo lugar. Realmente o basquete é muito bom, só realmente falta coisa. E também, muitos desses craques dessa geração ainda não tem um ponto final na carreira, que você olha e fala, pô, realmente,
vamos supor que o Jokic ganha mais 2, fala, nossa, essa foi a década do Jokic, o grande jogador. Então, faltam as narrativas se fecharem ainda. Pra mim, que ligo pra narrativa, né? Eu gosto das narrativas, mas eu acho que também é muito uma grande questão de os grandes jogadores da década de 20, né, que quem está definindo, começaram e já tiveram bons momentos na década de 10 ou estão começando agora nessa metade da década de 20. Então eu pego logo o Shea, que começou a ter essa grande explosão no Shea há 2 temporadas atrás, né, quando ele foi É, MVP. 2 temporadas? Não, uma temporada atrás. não, 23, 24 ele não é MVP ainda, mas ele chega na final de conferência como o melhor jogador do time claramente, então acho É, que já dá pra colocar ali. isso. Então é a partir do meio da década que os grandes jogadores que vão definir ela nesse meio pro final começam a aparecer. E as narrativas ainda faltam serem fechadas. Então eu Apesar de que é a década onde o Gold foi draftado. tinha que ser. Ah, do Wembanyama? É óbvio, pô, de quem mais eu estaria falando. Sei Do lá, Braden Burris, que é o melhor jogador do mundo, verdade. achei que você ia fazer uma piada falando do Ryan Rodgers, sei lá, mano. Não, é o Braden Burris, acabei de falar, cara. Mas eu topo fechar a década de 20. Não, Agora, Rodrigo, só rapidinho. Não é perdão. necessariamente uma década chata, é só porque de fato falta tempo. Mas fala, Já que eu eliminei aqui roubando porque tem 7 anos contra 10 de todas as outras, quer que eu elimine uma próxima? quero. Cara, grande abraço aí pra 100 pontos num jogo, pro a 11 troféus em 13 anos, mas basquete 60, por mais que a gente vá falar sobre, ainda é muito diferente, é outro esporte, e é uma década onde o Celtics ganha 9 títulos, cara. O Celtics ganha de todo mundo o tempo todo. É a década do Celtics. E é a década do Celtics pegando o cinto e batendo no Lakers, né? Também tem isso. É verdade. É aí que surge a rivalidade, né? Surge a grande rivalidade Celtics e Lakers aí, mas a grande rivalidade é que o Celtics sempre tá ganhando. Aquela fala do Embiid falando sobre o Celtics, isso não é uma rivalidade, eles sempre batem na gente. É isso. Não É tem o que isso. fazer. E assim, por Cara, mais que seja a grande década que aparecem os grandes nomes que você lembra atualmente, Will Chamberlain, Bill Russell, John Havlicek, uma década muito passada, um pouco do que a gente falou pra 50. Menos times, menos competição, não tinha tanto essa questão da TV, né? Então, o jogo de 100 pontos nunca existiu, mas existe. Não sei. Ei, esse existe, esse existe. Essa teoria da conspiração aí. Eu gosto de botar esse meu chapéu. Eu gosto de botar meu É chapéuzinho muito factual que de. existe, cara. Não, eu sei que existe, mas eu gosto de botar meu chapéuzinho Não, de eu tô papel ligado. laminado e falar que não existe. Mas assim, eu acho que a década de 70, tirando. No futuro vídeo de 4 anos, a década de 60 vai ser a segunda década que a gente vai tirar. Depois de 70. É, com Porque, certeza. enfim, é a década do Bill Russell, é a década dos 9 títulos em 10 anos. O outro único sendo. Também do Will Chamberlain com o Warriors, mas que era Philadelphia Warriors. Então. Não, e essa década ainda tem, tipo, em questão de narrativa, tem essa coisa bem legal acontecendo entre o melhor jogador da liga pelo termo de performance, de estatísticas, é obviamente o Will Chamberlain. Ele tem uma temporada de 50 pontos por jogo. Mas, ao mesmo tempo, o Bill Russell sempre ganha, e sempre ganha do Will Chamberlain. Então, é talvez o nascimento desse debate entre o que importa mais, ganhar títulos ou suas estatísticas individuais, que de certa forma existe até hoje. E também vale comentar que esse time do 76ers de 67. Não, 60, 67, acho que é isso. É um timaço! É uma equipe absurda. Eles batem o recorde de vitórias antes do. Eu acho que é o Lakers que pega antes do Bulls, eu não sei. Eles pegam o recorde de vitórias da NBA por algum momento. E tanto que eles ganham da grande dinastia do Celtics, que também vai ser a maior dinastia da história da NBA pra sempre. O Bill Russell tem mais títulos do que ele tem dedos na mão. Não tem o que fazer. É O cara é loucura. uma aberração. E também tem a grande década do Red Auerbach, que é o grande cara por trás do Celtics. Primeiro foi técnico, depois foi general manager do Celtics. Então, Não. é uma Tem década. muita coisa doida acontecendo nessa década, na verdade. É, Tem a corrida de MVP, que tem o Will Chamberlain com 50 pontos, o Oscar Robertson com um triplo-duplo de 30 pontos, o Elgin Baylor com 40 e 20, e quem ganha é o Bill Russell com 17 pontos e 20 rebotes. e ainda tem o Jerry West jogando nessa década. Sim, The tá Logo, correto. né? O grande conhecido The Logo. O maior Então, perdedor da história do esporte até ele ganhar, né? até ele ganhar, e aí depois ele virou um puta general manager. Aí se fala também. Ele tem o quê? 8 finais que ele perde e ele ganha depois em 70, é isso?
Ah, mano, tá pedindo demais. Tá, foi mal. Mas eu acho que é algo do gênero. Bem, Rodrigo, agora você vai ter que tomar uma decisão difícil, cara. Acho que sobraram, que são 80, 90, 2000 e 2010. São incríveis todas, né? Cara, e aí eu vou dar a minha opinião aqui. Eu não vou tirar 90. Pra mim, 90 indiscutivelmente. 90 e 10, eu não vou tirar. Porque Tá pra mim, bom. 90 é o grande momento onde a NBA vira essa coisa internacional. Dream Team de 92, Jordan, Hakim, o início de Tim Duncan ganhando o título no final da década. Cara, e vários outros grandes jogadores, né? Que, por exemplo, Clyde Drexler, o Charles Barkley. Enfim, tem muitos jogadores que agora não me vem à mente. O início da carreira do Shaq também é no meio pro final de 90. Então, pra mim, eu não tiro 90. E 2010, Uhum. eu acho que é indiscutivelmente uma das décadas que muda a NBA de todas as formas. Aumentando ainda mais essa internacionalização, né? A NBA começa a fazer jogos em outros países. China. Por mais que possam ser jogos, às vezes, só, tipo, amistosos e tal, eles começam a fazer jogos em outros lugares. Então, começam ou intensificam. Enfim. É um grande momento de Acho que internacionalização. intensifica. Se eu não me engano, em 90 já tinha Intensifica. jogo fora. É. Intensifica. E aí também tem a grande revolução da NBA com o Stephen Curry da bola de três, que perdura até hoje e vai perdurar durante muito tempo. Então, pra mim, Vamos, essas duas vamos, vamos deixar pra décadas. falar lá, né? Tem mais É, coisa ainda. Essa década é uma loucura mesmo. mas pra mim, essas duas décadas eu não vou tirar. Aí eu fico entre 80 e 2000. E eu não quero tirar 80 porque eu sou muito fã da rivalidade Bird Magic. Tem filmes sobre isso, tem séries sobre isso. O Jordan começa aí, aí tem. Aí toda a história do Air Jordan começa em 85, 84, eu não lembro agora. Ou quando ele é draftado, que já tem o Air Jordan. Enfim, tem muitas narrativas legais em 80. E em 2000 também. O Detroit Pistons é campeão batendo a dinastia do Lakers. O título. Não, mentira, é 2011, né? Mas o We Believe Warriors ganhando da primeira seed do Dallas. Dallas perdendo a final pro Heat. Os títulos de Kobe em cima do Celtics e do Magic. Enfim, é uma década legal. Mas era um basquete muito mais chato. Era um basquete muito isoball, sabe? Não tinha tanto esse ritmo de jogo. Tanto que acho que é uma das décadas com menos pontos por jogo. E tudo bem, você É puder a falar que década é com menor quantidade de posses por jogo, se você quiser. posses por É jogo. a única que vai. Todas as décadas ficam acima de 90 posses por jogo, no mínimo, mas em 2000 são 90,1. Ele fica acima por 2 pontos decimais. Cara, enfim, e é uma década que tem, assim, muita porradaria, querendo ou não, né? O Malice at the Palace é nessa época. E quem sabe da história do Malice at the Palace sabe que o negócio foi feio. Acabou com uma chance de título do Pacers, inclusive, tá? O Pacers vinha forte naquele ano. E tudo bem que é um momento que as estrelas que vieram da internacionalização dos anos 90, né? Dirk, Pau Gasol, Tony Parker, Ginobili, Yao Ming, Yao Ming. chegam na liga e aí intensificam ainda mais o que começou em 90. Eu acho que é uma década muito cansativa de ver jogo. Tem Eu aqui acho e que é a ali. década mais chata de ver o jogo. Não tem O o que fazer. Suns era uma coisa legal de assistir, né? O Suns e Steve Nash era muito divertido de ver. O run and gun do Mike D'Antoni. Que é um Mas time muito subestimado, tá? um time muito subestimado. As Tipo, pessoas não entendem tipo, por que o Steve Nash ganhou dois MVPs. As pessoas acham um ele absurdo. mereceu com certeza no mínimo um. Eu acho que é o Sim, de 2005 que o Shaq destrói a liga e aí talvez tenha uma discussão, mas ele ganha, não, ele ganha 6 e 7, né? acho que é 5 e Ou é 6, 5 e 6 e 7? 7. 5 e 6. É Ele um ganhou dos dois desses. seguidos, back to Tem back. um desses MVPs que podia ter ido pro Shaq, mas o Steve Nash era genuinamente um dos jogadores mais impactantes da liga. É. Enfim, eu tiraria 2020. De 2020 eu falo, eu tiraria 2000. Adoro a década, tem muitas histórias legais, tem muitas histórias interessantes, tem muitas críticas que acontecem, principalmente a cultura negra do basquete do hip hop nessa época, com a regra que o David Stern tenta botar nas vestimentas e que consegue, tudo por causa da Allen Iverson. Enfim, vai ter um vídeo sobre isso, falando um pouquinho mais. Enfim, eu Mas acho que a década de 2000, tipo assim, ela é muito maneira de um ponto de vista de narrativa. Tem duas dinastias ali conversando, que é sempre uma dinâmica legal, entre o Lakers, que ganha 3 seguidos, e o Spurs, que ganha de ano sim, ano não, basicamente a década inteira. Muito craque nessa década, o Kevin Garnett, que a gente nem chegou a falar, Ray Allen, Paul Pierce, o
Paul Pierce, falando do Celtics, Você o tá... Dwayne Wade, é a década onde o LeBron, o Dwayne Wade, Carmelo Anthony entrou no draft, né? Chris Entrou na liga Bosh, em 2003. por favor, Chris não Bosh. esqueça do Chris Bosh. Vince Carter tá na liga, Tracy McGrady, é o finalzinho do Penny. Tem o Tracy McGrady no auge, um dos melhores jogadores da liga, mas eu acho que esse ponto de ser um basquete muito parado, muito ISO, uma liga muito defensiva, né? A gente tem o Spurs e o Detroit Pistons, que são times talvez não tão divertidos de ver, porque eles são muito defensivos. Eu acho muito da hora a final de 2005 e 2004, essas duas, que são Pistons e Lakers, e depois Pistons e Spurs. São duas que eu já assisti todos os jogos, a final inteira, é muito da hora mesmo. Só que não é um basquete que você olha e é super chamativo. Nossa, que coisa maneira. Então acho que dá pra eliminar assim, sem ficar mal nessa. Um abraço também pro Ben Wallace, que talvez seja o único jogador que foi o melhor jogador de um time campeão, sendo majoritariamente um defensor. Eu sou muito fã dele. Eu gosto muito dele. E o Detroit Pistons, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser engraçada, é o primeiro time a farmar aura. Foda-se. Não, com certeza. O título deles em 2003, 2004 é completamente diferença de aura. Porque é a maior diferença de chance em casa de aposta entre dois times na final de todos os tempos. Todo mundo falou, beleza, o Lakers vai ganhar do Pistons. E não! É porque é um Lakers que tem também uns jogadores que as pessoas olharam muito pelo nome e acharam, pô, isso vai ser histórico. Gary Payton, Shaq Kobe, qual que é o nome lá do maluco? O Karl Malone, escroto. Era um time que tinha muita coisa, muitos nomes grandes. E aí você olha o Pistons, Chauncey Billups, Rip Hamilton, Ben Wallace, Rasheed Wallace, Mehmet Okur. Eles tinham acabado de draftar o Darko Milicic, porra. Que não virou nada. Darko Milicic foi o primeiro da classe de 2003 a ser campeão. Durmam com essa até hoje. Mas e aí você olha o time que era o Pistons, era um time muito coeso e coerente, com uma defesa, obviamente, muito boa, né? Sendo o ponto focal deles, o Ben Wallace, um pivô mais baixo do que o normal. O Ben Wallace, ele era considerado muito Ele é mais baixo baixo que o Giannis, cara. E ele era pivô. Ele tem 2,6. Pra vocês terem noção, o Shaq, que ele teve que marcar nas finais, tem 2,16. 10 centímetros de diferença. E o Shaq é grande e forte. O Ben Wallace, ele era forte pra caceta também. Enfim. Cara, e quem você, assistindo esse jogo, é impressionante como o Ben Wallace genuinamente tem uma vantagem física em cima do Shaq. É o único cara que o Shaq já enfrentou na vida que consegue parar ele na força e é mais ágil. É uma loucura. É doideira. Dito isso, um beijão pra década de 20. Tem muitos jogadores que a gente não falou, histórias, mas a gente elimina a década de 20, também, não, década de 2000. Uma coisa que vale ser dita sobre a década de 2000 é que talvez seja a década com os maiores escândalos de arbitragem. Tem a final de conferência leste entre Sacramento e Lakers. Sacramento e Lakers, que é abertamente roubado esse jogo. A final de 2006, com o Heat contra o Dallas, que o Dallas tem 20 lances livres a mais por jogo do que... O Heat tem 20 lances a mais do que o Dallas. O Heat tem 20 lances livres a mais. Tem a final de conferência leste entre Philadelphia 76ers e Bucks, que o árbitro que apitou o jogo 7 abertamente falou que ele não gostava do time do Bucks, então ele apitou faltas fantasmas. Tipo assim, é uma loucura. Tem alguns escândalos por aí. Era o time do Michael Reed, não lembro não, agora. Era Ray Allen, com o Ray Allen. Mas não tinha o Michael Red? Inclusive... Michael Red, com 2 Ds. Era ele, Ray Allen, e tinha um outro jogador que era o Sam Cassell. Era um bom time. Não, esse time aí, só que falando como um fã do Bucks... foi um dos times que amassou o Lakers na temporada regular, tá? Eles ganharam os 2 jogos por muito. Dava pra sonhar com esse título aí. É em 2001, tá? É só o melhor time do Lakers. Porra, calma aí, Zé. Não, tô de sacanagem. Agora, Rodrigo, eu já vou aqui adiantar a briga. Porque pelo que você tava falando, você vai discordar de mim. Mas eu eliminaria os anos 90. Um abraço pro Gold. Eu discordo de você, mas eu quero ouvir seu caso. Pode falar. Mano, meu argumento pela década de 90 é... Sim, você tem o melhor jogador de todos os tempos, ou na pior das hipóteses, o segundo melhor. O melhor time de todos os tempos. Eu acho que dá pra dar esse rótulo aí pro Bulls de 97. Mas é uma década dominada muito, muito claramente por um time... onde os competidores em volta não são muito fortes. O único ano onde o Houston monta um time bom em volta do Hakim, o Jordan não tá. Tem o título de 99 do Spurs, que é maneiro, mas é numa temporada de lockout, é um time que jogou genuinamente muito menos.
Eu acho que, por mais que eu goste de dinastias, eu sou uma pessoa que sempre fala isso, né? Eu gosto quando tem um vilão, quando tem um time a ser batido. E, querendo ou não, a história da carreira do Jordan é perfeita. Quando ele ganha a primeira vez, ele ganha 3 seguidas. Ele se aposenta, volta e ganha 3 seguidas e se aposenta de novo. Se você ignorar o Wizards, é a carreira perfeita. E a grande narrativa da década é essa, é a década do Jordan. É a década da mediatização, é onde a NBA fica global, onde a NBA vira esse colosso da mídia. É. Quando você pensa em basquete, você pensa no Jordan com uma bola de basquete na mão. E eu entendo tudo isso. Mas ainda é uma década dominada por um time. Não, e pra mim falta um pouco dessa dinâmica de dinastias e grandes times se enfrentando que inegavelmente existe em 2010 e 2000 e 1980. E aí eu acho que você... Só perguntando aqui, Rodrigo, você eliminaria 80, correto? Eu eliminaria 80, mas eu ficaria em dúvida. Assim, eu ficaria em dúvida entre 80 e 90. Mas acho que eu eliminaria 80. Muito Faz o mais. caso pra eliminar 80. Só deixa eu me explicar duas coisas primeiro. Primeiro eu pesquisei aqui. É o Glenn Robinson que eu queria falar, que era a segunda estrela. O Michael Redd tinha sido draftado, mas não era nada demais ainda. Não, o Michael Redd é mais pro meio e final da década. Né? Agora. Eu sigo ele no Twitter, ele é muito gente boa. Indo agora pro meu caso. Por que eu não eliminaria 90? Eu entendo o seu ponto e eu concordo basquetebolisticamente falando, esportivamente falando, melhor. Eu concordo com você. A década de 80 e a década de 10 são muito mais competitivas e tem essa narrativa de competição mais legais do que na década de 90. 90 é tipo assim, Michael Jordan contra a Liga. É Michael Jordan contra o Phoenix Suns do Charles Barkley e do Dennis Johnson. É Michael Jordan contra o Seattle Supersonics de Sean Kemp e Gary Payton. É o Michael Jordan contra o Knicks, mas aí o Knicks é na final de conferência, né, do Patrick Ewing, etc e tal. É o Michael Jordan contra o Portland Trail Blazers do Clyde Drexler, enfim. E ele bate em todo mundo, né? Ele ganha de O todo único mundo. time que chega perto de competir com ele desses aí é o Supersonics. Que quando botam o Gary Payton pra marcar o Jordan, consegue bater de frente a frente, mas anyway, ainda perde a final. Eu entendo, mas é pra mim, o grande ponto de eu gostar muito da década de 90, primeiro, o Dream Team é foda pra caralho. A primeira seleção olímpica que podia chamar os jogadores da NBA. Que isso daí durante um tempo foi um problema. O Oscar Schmidt nunca jogou na NBA por causa disso. Ele preferiu defender o Brasil. GOAT. Mas, uma Sabe pena. muito. E aí, assim, o Dream Team, Bird, Magic, Jordan, porra, Charles Barkley, porra, é muito legal. E assim, uma vez, amassam todo mundo e trucidam a porra toda nas Olimpíadas. Eu acho isso muito legal. A Liga virando essas grandes histórias. Tudo bem que todas essas histórias giram em torno do Jordan, né? Tem lá o documentário do Jordan. O Jordan foi pra França. Jordan na Espanha. Jordan não sei aonde. Tudo bem. Mas é um momento que os jogadores internacionais de hoje, eles começaram porque lá atrás o Jordan foi, tipo assim, a NBA se espalhou por todo mundo falou, caralho, NBA, legal, maneiro. Já jogavam basquete, não tô falando que não existia basquete antes. Mas as pessoas começaram a achar, tipo assim, ver NBA por causa disso, do Dream Team, que foi começar a vender e começou a passar. Então eu boto muito uma força, muito mais no contexto cultural de 90 do que necessariamente esportivo. Eu aceito. Sim, se você fizer um bom caso pra 80 ficar, eu aceito eliminar 90 tranquilamente. Posso fazer o caso, então? Pode fazer o caso de 80, por favor. Eu acho, e eu vou até me adiantar aqui, eu diria que, olhando friamente, porque eu e você não podemos olhar friamente, a gente não viu todos esses momentos, mas Maioria. friamente, de um ponto de vista objetivo, a década de 80 é a melhor década da história da NBA. Tem um motivo pra ser considerada a era de ouro da NBA. Aham. Tá vindo da baixa de 70, Sim. ninguém liga pro esporte direito, o basquete está no seu pior momento. E aí, aparecem duas estrelas que se enfrentaram no college, que representam, de certa maneira, a dualidade dos Estados Unidos entre o negro e o branco, né? A coisa. Os Estados Unidos, os Estados Unidos não, né? O mundo ocidental é muito racista desde sempre. Mas, especificamente no basquete, até, é uma questão pra galera. Para os Estados Unidos é uma questão o basquete ser o esporte dos negros, e aparece o melhor jogador branco da história, ao mesmo tempo que ele tem um rival negro do mesmo nível, mas passando por isso, é o melhor basquete já jogado. É a dinastia do Lakers, o time mais divertido, Showtime, os passes absurdos do Magic. Você tem uma dupla de dois jogadores top 5 da história no mesmo time, Magic e Kareem, juntos. Isso sem nem contar o James Worthy, que é um jogadoraço também. E eles enfrentam uma dinastia do mesmo nível que é o Boston Celtics. É o grande time do Larry Bird. Você tem
no panteão dos melhores times da história do esporte, 2 times dessa década, né? O Lakers de 87 e o Celtics de 86, se eu não me engano, acho que é isso. São os 2 melhores times. Um basquete rápido do Lakers contra o metódico do Celtics. Eles se enfrentam várias vezes na final. E os times que ganharam além deles também são históricos. Você tem o Philadelphia 76ers de 83, que é um dos melhores times da história, com Moses Malone. Inclusive, ele tem a história muito famosa, né, de que perguntam pra ele como vai ser os playoffs, como vão ser os playoffs do 76ers, ele responde 4-4-4, que eles não vão perder um jogo. Eles obviamente perdem, na verdade, mas é maneiro. Mas a final é um sweep, a final é 4-0 em 83. Sim, não, e esse time depois vão atrás, tem vários jogadores incríveis além do Moses Malone, do... Tem o Dr. J, né, ainda, eu não tô... o Dr. J ainda... ele não tá mais no auge, mas ainda é muito bom. Mas ainda joga, acho que é a primeira temporada do... Ele é draftado em 83, E eles enfrentam o Lakers, que é o atual campeão, né? Tem o Maurice Cheeks, bom jogador. Timaço. E aí também tem o Pistons, o Bad Boy Pistons. No final da década. No final da década, eles sangram um pouco pra 90, né? Um time que ganha nas 2 décadas. Mas o auge desse time é em 80. O Isaiah... Gente, procura a final de conferência. Não, a final da NBA entre Lakers e Pistons em 87 e 88. O Isaiah Thomas marcando 25 pontos no quarto período, machucado, que até hoje é um recorde da história da NBA. A década tem momentos incríveis, tem a rivalidade que você precisa, tem uma narrativa de todos os times se enfrentando, várias vezes alguém defende o título, e aí eu acho que tem ainda mais um ponto extra, que é o draft de 83, é o início da história do Jordan. O Jordan jogou em 80, e ele dominou em 80. Tem o jogo de 63 pontos dele, que é recorde da história dos playoffs, que é contra o Boston Celtics em 80. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, o nível de talento da liga explode, é onde eu acho que a NBA se torna... A NBA moderna começa ali. Exato, é onde surge o grande interesse na liga, é onde, apesar de que 90 foi onde ela ficou midiática e onde ela cresceu pro mundo, as sementes são plantadas em 80. Esse é meu argumento. Justo. Eu mantendo 80, eu concordo, a gente elimina 90. Eu gostei, eu concordo. Mas eu vou discordar Agora, de que, pra mim, a melhor década, a década mais impactante, a década 2010. Década de 10 pra mim é... Tudo bem que talvez eu possa falar isso porque eu vivi ela, e é o que você falou do olhar frio, que a gente não viveu a década de 80, pode ser. Mas eu, também olhando de forma fria, a década de 10 é uma década muito foda. Começa pelo finalzinho querendo ou não, do Lakers, daquela rivalidade Lakers e Celtics, né, 2010. A temporada 2009-2010, a gente entra como década de 10, isso. Então, começa com esse grande jogo, Lakers e Celtics, 4-3, enfim, jogão. Já começa, aí vai pro segundo título. Que é uma revanche, né? Quê? É uma revanche, eles se enfrentam em 7-8, não? Eles se enfrentam em 7-8, o Celtics ganha em 7-8. Aí o Lakers ganha contra o Magic 8-9 com o Magic, e aí com 9-10 eles ganham do Celtics, porque o Magic tinha ganhado do Celtics na final de conferência. E aí... Que é uma final de 7 jogos também. Eu já não lembro. E aí, acho que é. Você chega com o LeBron, que já é o melhor jogador da NBA na época, e ele vai pro Heat. Ele monta os Heroes, né? Chris Bosh, Dwayne Wade e LeBron. E aí também tem outros bons jogadores. Acho que o Mike Miller tá nesse time. Enfim, tem bons jogadores em volta, o Birdman e etc. O Mario Chalmers. E aí você tem um Dallas Mavericks por um time que tá muito desacreditado. Vem como um ótimo time. Tem Jason Kidd mais velho, Dirk Nowitzki em sua Jason Terry, que joga um absurdo na Jason final. Terry, que faz uma tatuagem do título antes de ganhar. Nossa, eu não sabia disso. Ele tem o Larry O'Brien no bíceps dele, só que ele nunca tinha ganhado a porra do troféu. Ele tatuou isso antes da temporada de 2011 e ele vai lá e ganha, cara. Isso é louco. É o título de ódio do Dallas Mavericks. Eles passam pelo Portland do... Qual é o nome do cara lá? Eu acho que é o Portland. Eu sei. Lamarcus Aldridge. Caramba. Isso, Lamarcus Aldridge. Eu acho que eles passam... com a camisa do Brooklyn, muito gosto. Eu acho que eles passam pelo Portland do Lamarcus Aldridge, eles passam pelo Lakers do Kobe e do Paul e ganham do Oklahoma. Do Kobe de quem? Acabou. E ganham do Oklahoma, do Kevin Durant, do Harden, do Russell.
E aí chegam contra o Miami Heat, o recém-grande time. Todo mundo falando, nossa, o Heat vai macetar. E o Dirk ainda tem um jogo que ele tá doente. Ficam zoando o Dirk. E o Dirk vai lá e caga na cabeça do Heat. Isso pra mim é icônico. Isso pra mim, indiscutivelmente, um dos maiores títulos. Um dos títulos mais pesados. Eu acho que é o título mais pesado da história da liga. Tipo assim, é um absurdo mesmo o que o Dirk faz nessas playoffs como um todo, mas nas finais especificamente, o Dirk simplesmente joga muito mais que o LeBron, que inclusive não joga nada nessas finais, né? O LeBron Essa muito final ruim. é A maior noite indiscutivelmente na carreira do LeBron. a pior final da carreira do LeBron. O que é meio doido, né? Ele teve 8 finais. Como jovem, 8? ele chegou na final. Acho que sim, 7. Ele chegou Acho em que teve muitas mais. finais. Não, Não ele sei. teve tipo 10 finais. 10? É, porque ele chega em 2007, Sim. aí é 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Caralho, 2017, verdade, 2018. E aí ele chega em 2020. Eles são 9 finais. Caralho, é verdade. Enfim, Não, são eu 10, acho. são 10, são 10. São 10. Eles, é a final de ódio do Dirk, que ele cagou no We Ele Believe chega em Warriors 8 em 2000 e seguidas nessa pouco. década. E aí também tem isso, que ele perdeu pro Heat. E aí você chega depois nessa guerra de grandes times, né, que tem entre o San Antonio e o Miami Heat. Que é muito louco, é o que você falou. Na década de 2000, tá lá sempre o Spurs como uma dinastia, ganhando e perdendo, mas tá sempre lá nos playoffs. E em 2010 também, eles continuam sendo a dinastia que ganha e perde. Eles ganham um título, chegam em 2 finais e ainda atrapalham um three-peat do Miami Heat. É perfeito, 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 perfeito. Não, e A ainda primeira final tem. de 2013 é um 4-3 pro Miami Heat muito pegado. Em 2014 eles... Essa é o mais perto que um time chegou de ganhar o título sem ganhar o título. É aquele arremesso do Ray Allen. Do Ray Que Allen. ele salva a carreira do LeBron, assim, Right querendo back ou to não. Allen! It's good! Bang! É um absurdo. E ainda narrativamente, pensando de um ponto de vista, tipo, dos times, o Spurs tem a maior quebra de coração da história, que é esse momento onde eles não ganham. E aí eles voltam no ano seguinte e se você não conhece a lenda do Spurs de 2014, vai ver os highlights dele na final. Ninguém nunca jogou basquete tão bem quanto aquele time na final. Eles amassam o Heat. O Heat não vê a cor da bola. E não é porque o LeBron jogou mal, que nem em 2011. O time do Heat genuinamente só não consegue se segurar. Cara, foi um nó tático do vovô Popovich, né, mano? Aí você falar, vovô Popovich é foda. E aí, LeBron volta pra casa, pro Cleveland em 2015, e aí Depois de ser começa... amaldiçoado pelo general manager do Cleveland. Ele manda uma carta falando que ele amaldiçoou o LeBron. Quando o LeBron sai em 2010, isso acontece, é bem, bem foda. E aí Os ele caras queimam a volta... camisa dele. Gente, realmente. Rodrigo, só pra constar, eu já concordo com você. Tá. E aí ele volta pra casa em 2015. E aí vem a grande rivalidade da década. Porra! Curry e LeBron. De 2015 até 2018. É eles na final. E é um vai e volta. E aí 2015 vai pro Golden State. O que o Finals MVP é roubadíssimo pro André Era pro Iguodala. Curry, com certeza. Era o Apesar Curry, de com que o melhor certeza. jogador daquela série é, sem LeBron. dúvidas, o LeBron. É LeBron. um absurdo. Mas As estatísticas do LeBron na final de 2015 são uma loucura. Mas o Finals MVP jamais vai pro time perdedor. E aí em 2016 tem uma das Tirando maiores quando o finais. Jerry West ganhou sendo perdedor, não? Isso não aconteceu? Isso aconteceu, Eu mas... acho que isso aconteceu uma vez. Aconteceu, mas década de 60, década de 70, por aí, né? Foda-se. Ninguém liga. E aí em 2016, o 3-1 lead e o LeBron, aquela foto dele. Nenhum jogador na história jamais virou um 3-1 nas finais. E aí com um óculos, mano, porra! Não, Ele e não ganha. é nem só um 3x1, né? Um 3x1 contra o time que quebrou o recorde do Bulls. É o time que mais venceu jogos numa temporada regular. É o 73-9. Se o Warriors ganha aquele jogo 7, eles são o melhor time da história. E aí, cara, E isso aí é o bizarro. LeBron James bloqueia o Iguodala. E aí o LeBron James bloqueia o Iguodala e o Kyrie Irving esquece que é simplesmente o Kyrie Irving e vira, tipo, o melhor jogador da história do basquete. Foda-se. O último jogo do Kyrie Irving é coisa linda de se ver. Coisa linda de se ver, coisa linda Aquele de se ver. arremesso em cima do Curry é arte. E aí, 2017, 2018, eles formam o maior time da história.
Kevin Durant decide ir pra lá depois de Eu acho que é também indiscutível, tá? Esse Golden State 16-17 é o melhor time da história do basquete. depois deles terem tomado uma virada de 3-1 pelo próprio Golden State em 2016, ele decide ir pra lá, ganha 2 títulos, ganha 2 Finals MVP, as 2 finais mais xoxas da história, que é a época que, tudo bem, o leste tava fraquíssimo. Era só o LeBron chegando na final todo ano, né? É. E aí Não, tinha. e tem ainda em 2016-17 o jogo 1 das finais, onde o LeBron faz 51 pontos, 8 rebotes, 8 assistências. Todo mundo fala, tipo, caramba, talvez tenha jogo. E aí o J.R. Não. É o J.R. Smith. Cara, Ele pega o Não, rebote. não, é o J.R. Smith que esquece. É o que esquece J.R. de Smith, arremessar? ele pega É o isso. rebote e não sobe, passa pra trás. E aí o LeBron fica querendo matar ele. É muito bom. Grande momento. E aí, o final da década é perfeito. É o Toronto Raptors, o Kawhi Leonard, que matou uma dinastia antes, em 2014, mata outra dinastia em 2019. Ele vai pro Toronto Raptors uma temporada e eles tudo bem que o Golden State sofreu com lesão, mas eles sapecam o Golden State, o Kawhi Não, Leonard foi uma e o final até que Toronto. boa, pô. Foram 6 jogos, quase que o Curry leva pro sétimo. Foi uma final maneira. Não, foi uma divertido baita de ver. final. Tipo, foi uma baita final. O Golden State tava machucado? Tava, mas foi uma baita final. E o Kawhi Leonard joga pra caralho e ganha outro Não, título os e o playoffs Finals do Kawhi MVP. Leonard são inacreditáveis. E aí, tanto que esse... É o único playoff que tem um game winner no jogo 7 buzzer beater, que é o Kawhi contra o 76ers. Que é aquele arremesso inacreditável que quica 3 vezes, gente. Realmente, a década de 2010 é uma loucura. Parece que é roteiro, porque os times vão se enfrentando numa linha perfeita de quem enfrentou quem e vai formando uma historiazinha perfeita, cara. Cara, isso pra mim é maravilhoso. Tanto que em E é o 2018 auge o do LeBron... LeBron, é o melhor time da história, é o melhor arremessador da história. Puta que. Nossa, que bagulho maneiro que a gente viu. Cara, pra mim, e não é nem demérito dos anos 80. Anos 80 foi uma puta década, mas pra mim... E acho que chegamos nessa conclusão, né, Zé? Não, é que assim, se a gente pudesse ver tudo estando lá, talvez de maneira objetiva, seja nos anos 80 ou os anos 90, ou se a gente visse tudo, a gente ia falar, nossa, realmente o Bill Walton era incrível, os anos 70 são os mais legais. Só que a gente não consegue fazer isso, né? No final das contas, tem um nível de imparcialidade que é impossível, e a gente viu 2010 acontecendo, a gente viu tudo isso aí. E é muito bom. Além E de é a gente ter muito visto, é legal. de fato muito bom. E foi muito legal, e foi muito bom. E aí, é a época da rede social, então, quando um cara era humilhado, a gente via, revia e revia no YouTube, no Instagram. Não, e ainda tem o MVP do Yannis, ou seja, acabou. É verdade. É de fato a melhor década. Você gosta um pouquinho do Yannis, né? Então, eu acho que pra mim, eu vou dar aqui meu veredito, a melhor década pra mim é a de 2010. Cara, só um adendo aqui que a gente esqueceu de comentar isso. O Curry ganha um MVP unânimo. É verdade, é o primeiro. Nesse meio tempo aí. É o único MVP unânime, verdade. Tem o Russell Westbrook fazendo um triplo-duplo de média, ganhando MVP, sendo o sexto seed. Tem muita coisa acontecendo. Tem o MVPG, que é o Paul George no auge. Eu tô tentando lembrar mais coisa. Cara, é o Carmelo no Knicks, Insanity. Verdade. Cara. Insanity, cara. Não, tem o mês do Harden. He's averaging 40! Cara, a década muita de coisa, 10 muita coisa. é muito boa e é muito foda. E eu acho que pra gente não fica com dúvidas que a melhor década pra gente, na nossa opinião, é a de 10. Dito isso, a verdadeira melhor década é a próxima, quando o Braden Burns ganha 10 títulos seguidos. Eu fico por aqui. Eu acho que eu não preciso mais também ouvir disso aí. Se vocês concordam com a gente, fala aí, se vocês estiverem vendo no YouTube nos comentários, se vocês estiverem no Spotify, eu acho que também tem comentários. Manda uma DM na gente xingando. Porra, que merda, vocês são idiotas. A década de 2000 é melhor. Como é que vocês eliminam logo no começo? Não sei o que lá. Mas Os fala aí caras pra não gente. gostam do Kobe, mano. Os caras não gostam do Kobe, mano. Não sei o que. Mamba mentality. Ah, pra porra, meu irmão. Porra. Valeu, Lucão. Enfim, eu fico com essa. Espero que vocês gostem. Vai sair vídeo no Instagram, fiquem atentos, tá? Um beijo a todos. Valeu, rapaziada. Eu vou assistir o Flamengo ganhar do Vitória. Tchau.